Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui diretamente dos estúdios do portal SP Rio Mais para iniciar mais um podcast SG na Prática. Estou aqui, meu nome é Fabiano Porto. Luiz Fernando Magalhães, mais uma vez com vocês. É um prazer estar aqui trazendo um pouco o que acontece de SG na prática no São José, no Vale do Paraíba e no Brasil e no mundo. E hoje estamos com um entrevistado muito especial aqui conosco, Marcelo Nunes, vice-presidente de negócios do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, para que a gente possa bater esse papo sobre o que o maior parque tecnológico do Brasil está fazendo nessa área e conhecer um pouquinho a trajetória do Marcelo. Marcelo, muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo convite, Fabiano. Já percebi que o único que tem voz locutor aqui é o Fernando aqui, então tá tudo certo. Vamos seguir o jogo. A gente faz o que a gente pode, né? Marcelo, para a gente começar a entender um pouco, né, da sua trajetória, como que você iniciou, né, como que você chegou até essa posição no pitch, você é formado em engenharia florestal, conta um pouquinho da sua trajetória profissional até você chegar nesse momento. Pô, legal. Bom, eu acho que chegar até aqui, eu acho que tem a ver com a engenharia florestal, porque você cair como engenheiro florestal num ambiente que só tem engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico, engenheiro aeronáutico, o que você veio fazer aqui? Eu já escutei várias vezes isso, viu? Aí dentro do parque. Como é que você, engenheiro florestal, o que você veio fazer aqui? Eu falo assim, eu vim cuidar do ecossistema. Tá tudo certo. Perfeito. Então, a minha trajetória começou lá em Itapeva, uma cidade do interior de São Paulo. Eu sempre fui empresário, eu tinha uma empresa de tecnologia da informação, treinamento, manutenção de sistemas e por aí afora. E aí fui para essa carreira de engenharia florestal, porque sempre fui muito ligado a essa questão e essa preocupação do meio ambiente. E Itapeva é uma cidade com foco em produção de celulose. É uma região muito forte na produção de celulose. Gostei muito e daí segui, fiz pós em gestão ambiental, sustentabilidade, gestão de projetos. E aí, um belo dia, fui para o Sebrae trabalhar com uma consultoria de desenvolvimento territorial, que é nada mais do que você enxergar potencialidades de um território e extrair essas potencialidades, transformando isso em negócio. E fui convidado pelo Sebrae para vir para São José dos Campos, para conduzir, para criar o cluster aeroespacial brasileiro. Foi aí que eu caí em São José dos Campos. E compartilha com a gente uma experiência assim, desse processo, algo que marcou. Porque vir para uma cidade nova, apesar que você deve estar acostumado também. Né? Você fez engenharia florestal onde mesmo? Fiz em Itapeva mesmo, na FAIT, uma faculdade ligada à Garça. E compartilha pra gente uma experiência assim, que você acha que foi marcante nessa transição. Rapaz, eu não posso deixar de dizer que foi marcante no primeiro dia que eu cheguei no Parque Tecnológico. Porque a minha vivência dentro do interior, dentro do Sebrae, no desenvolvimento territorial, sempre teve muito a ver com cidades pequenas. Então, nós tínhamos um projeto lá chamado Verde Sudoeste Paulista, que envolvia 21 cidades do território ali, onde a gente desenvolvia a capacidade dos pequenos produtores em se organizar, formar cooperativas de fruticultores. Então, era completamente diferente, artesanato. Uma experiência que foi impactante para mim foi quando o primeiro dia que eu cheguei no Parque Tecnológico, eu fui recebido aqui pelo Agliberto. O Agliberto era Secomp, foi ele que me trouxe para cá. Olha que tá? Olha que legal, grande. E estava tendo uma palestra do IFI, Coronel Cavalli, que depois a gente acabou trabalhando junto também. O Coronel Cavalli estava falando sobre uma área de fomento que nós temos dentro do governo. E eu cheguei no Parque Tecnológico, o Agliberto falou, pô, Marcelo, bem-vindo e tal, blá, blá, blá. Entra aí, tá tendo uma palestra do Coronel Cavalli falando sobre essa ferramenta, esse instrumento. E eu entrei, rapaz,
acho que de cada 10 palavras que ele falava, 11 eu não estava entendendo nada. Né? De setor aeronáutico, peças de avião, internacionalização. Falei, minha Nossa Senhora. Onde eu vim parar? Aonde que eu vim parar? O que eu vou fazer? Então, isso foi muito impactante para mim. Mas me trouxe uma felicidade muito grande de saber que o Brasil é tão diverso assim. Eu estava vivendo uma realidade totalmente diferente, né, dentro do interior, e vim para trabalhar um cluster completamente tecnológico, inovador, mas a gente percebe que os problemas das empresas são muito os mesmos. É muito gestão. Independente da área que você atua. Então, a primeira coisa foi esse impacto, mas o segundo é saber que o conhecimento está dentro das empresas. O nosso exercício, né, o meu exercício aqui em São José, quando eu cheguei, foi só fazer com que esse pessoal trocasse muita informação, levantasse os principais pontos que são convergentes entre eles, e a gente descobria soluções conjuntamente e com o trabalho de uma governança muito forte, a nível institucional, estadual, federal. Tem muita gente apoiando ações coletivas. Então, o meu trabalho, basicamente, foi organizar a cadeia aeronáutica, extrair e fazer com que as resoluções surgissem a partir disso. Isso é um ponto muito interessante, porque eu vejo assim de forma muito clara no parque, a governança é um dos pontos principais assim de todo o processo que tem ali, né? A gente, olhando a sua trajetória, né? Você fez engenharia florestal, depois você fez uma pós em sustentabilidade e gestão, foi cair num parque tecnológico falando de aeroespacial. Aeroespacial. Fala pra gente assim, o que motivou você a estudar essa área? Foi assim, vocação, paixão, visão? O que fez você entrar tanto nessa área? Porque agora a gente vê esse tema em alta, mas poxa, na época ali que você fez era um tema ainda muito incipiente nos negócios. Né? Completamente. Mesmo estamos falando aí de alguns anos aí, né? Uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, a preocupação com o meio ambiente era ainda uma coisa muito incipiente. Né? Até falando do setor em que eu atuei como florestal, no plantio, ainda tinha um pouco de fumaça, mas historicamente e culturalmente, a grande maioria dos produtores não estava nem aí com esse negócio. E você viu que isso plantar. uma oportunidade de... Rapaz, eu vi que o quão essa questão do meio ambiente impacta, depois de fazer a engenharia, depois de fazer o curso de pós-graduação, o quanto isso impacta na vida de quem está na cidade. Não tem nada a ver com quem está no campo, mas impacta a gente. Então, isso foi um grande atrativo para que eu tenho 2 filhas, já tenho um neto já. Mas é o dia a dia. A responsabilidade por aquilo que a gente quer que seja o futuro está na mão da gente. Não está na mão de ninguém. Cada um é responsável por suas próprias ações ESG, digamos assim. Então, isso me incentivou a me aprofundar nesse assunto e nessa questão. Interessante. Eu acho assim, vendo você falando, né? Com certeza teve algum, fora um evento aí, como o Fabi trouxe e tal, uma pessoa assim que de repente você fala assim, cara, essa pessoa me inspirou a estar aqui onde eu estou hoje, né? E pode ser, de repente até você vai falar, citar alguém da família, acho que a gente até trocou uma ideia sobre isso uma vez. Olha, a provocação de fazer essa transição, né? Sair de uma área que tinha muito a ver com o desenvolvimento de associação, cooperação do setor rural, do setor de agronegócio, do setor de artesanatos e tal,
quem fez essa provocação foi uma gerente do Sebrae, chamada Marimar. Não sei se vocês chegaram a conhecer aqui. Ela era gerente de Itapeva, veio para ser gerente aqui de São José dos Campos. E sempre, na época de Sebrae ainda, ela sempre me provocou no sentido de você tem a competência de organizar cadeias. Né? Então, quando ela veio para cá e fez essa provocação para que eu viesse para cá, eu falei, mas que cadeia tem aí? A cadeia aeroespacial. Eu falei, não. Aí não, né? Ela falou, não, cara, você é a pessoa certa, porque já tiveram pessoas tentando organizar a cadeia, mas eram pessoas com alto conhecimento no assunto Técnico. aeroespacial. Aí, quando você tem uma pessoa conduzindo um grupo e ele tem uma competência forte naquele segmento, ele vai tentar fazer com que o grupo siga as suas ideias. Perfeito. Tá? Quando você coloca um ser estranho que não sabe nada sobre o assunto, esse cara vai ouvir muito. Ótimo. Sim. Então, ele só vai coletar as informações, mas ele não tem o direcionamento. Quem vai dar o direcionamento é o grupo. Então, você coleta as informações, você tem a competência de organizar o grupo, você tem a competência de relacionar com a governança. Então, vem para cá que vai dar certo. Você sabe onde eu vejo isso como um exemplo assim clássico? Você pega, até porque meu background foi muito do esporte, então às vezes você pega uma estrela do basquete, do futebol, do vôlei, e coloca ele para gerenciar um time. Geralmente não dá certo. Exato. Porque Muito a questão enviesado, de gestão. né? Questão Muito de gestão. enviesado. Eu sei, o copo tá cheio. Entendeu? Perfeito. Então, vamos lá que eu sei o que eu estou fazendo, galera. Perfeito. Bom, a gente passou esse primeiro bloco aí falando um pouquinho da sua trajetória, como você chegou aqui. Agora, entrando mais especificamente nas questões um pouco mais do ESG mesmo. Antes da gente entrar, conta um pouquinho, até para os espectadores poderem conhecer, qual a sua função no pitch, qual a sua entregável ali, né? Quais as suas metas, qual que é o seu trabalho ali no dia a dia do pitch, para a partir daí a gente ir puxando para o ESG. Legal. Bom, eu sou vice-presidente de negócios. Abaixo de mim existe uma gerência de competitividade, onde todos os clusters estão, o aeroespacial, tecnologia da informação e de tecnologias para o agro, a área de internacionalização, a área do Nexus, da plataforma Nexus, que é quem quiser entrar dentro do parque passa pelo crivo do Nexus. Não importa se é uma startup com uma pessoa sem CNPJ ou se é uma Nestlé, uma Parker querendo levar o sistema de inovação. Então, essa área está embaixo da minha vice-presidência. E a outra área é a área do escritório de projetos. Então, o parque hoje executa projetos com 18 gestores públicos de mais de 30 cidades. Então, ele não é só um gestor das ações de São José dos Campos, do Parque de Inovação Tecnológica. Ele faz a gestão de diversos outros projetos. Então, esses projetos, a gestão desses projetos tem uma outra gerência. Então, essas duas áreas, a área de competitividade e a área de projetos, estão dentro da minha vice-presidência. Perfeito. Está sempre buscando, então, novos negócios e articulando com essas áreas como você pode trazer mais oportunidades para o pitch, mais empresas, mais projetos nessa área. Exatamente. Perfeito. E nesse contexto, como que o ESG hoje, né? Então, todo esse background, né? E agora o ESG ganhou uma maturidade, né? O mercado de sustentabilidade ganhou uma maturidade. Como que você vê hoje o trabalho de ESG realizado pelo pitch dentro da sua esfera, né? Como que você está vendo essa temática entrando nas suas atividades? Olha, eu acho que principalmente nos últimos 3 anos, né? Talvez um pouco mais, 3 anos e meio, é que essa pauta tomou corpo dentro do pitch diretamente. Já existiam algumas ações, né, falando aí de meio ambiente, toda a água é água de reuso, utilizada na jardinagem, nos sanitários,
nós estamos no meio de um parque de inovação tecnológica. Então, a ETE, a Estação de Tratamento de Efluentes, é de uma empresa que está dentro do parque, hoje referência no tratamento sem a produção de lodo. Perfeito. Então, o uso de energia limpa. Então, as coisas tinham algum encaminhamento, mas isso não estava organizado. Olhando aí para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, olhando para o ESG. Agora, como eu falei, né, depois, nesses últimos 3 anos, a gente trouxe essa pauta para dentro do Parque de Inovação Tecnológica. Então, as ações começaram a ser mais organizadas na área de ambiente, na área de governança e na área social. Isso fez com que a gente enxergasse um monte de coisa que nós estávamos fazendo que a gente não tinha noção de que era uma organização dentro da sigla ESG. E casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau, né? Sim. Nós aplicamos esse conceito para dentro, por exemplo, da cadeia aeroespacial. Então, a gente vê globalmente que as empresas precisam ter isso dentro da sua pauta. E a gente não poderia ficar para trás, né? Então, se a gente vai ensinar, vamos aprender também. Então, nos últimos 3 anos, isso se organizou muito. E qual você acha, assim, Marcelo, na sua visão, né, o pilar que você considera mais importante ou que está mais sensível hoje nesse contexto que você trouxe aí de ESG lá no parque? Eu acho que o mais maduro, né, não sensível, mas o mais maduro é a governança. Sim. Né? Isso é notável, isso é fácil de ver. O parque adotou uma postura de governança muito forte. O parque tem um conselho de administração que sempre foi muito participativo dentro de todas as atividades que a gente direciona e executa. Mas a questão de transparência, compliance, equidade, tudo isso entrou no conceito de ser estruturado por uma governança. Isso foi intuitivo ou você foi assim, vocês lá direcionaram isso? Porque eu acho o pilar mais importante. Eu acho que sem governança não tem os outros dois. Olha, eu acho que não foi intuitivo. Eu acho que já era um braço forte nosso, tanto por conta do próprio conceito do parque de inovação tecnológica. O que o parque é? É um cara que sabe trabalhar a governança. Né? Afinal de contas, todas essas 200 empresas que nós temos hoje lá precisam de um suporte de governança, não só do pitch, mas a formação de uma governança que tenha a clareza, a transparência e a confiança de investir nas empresas que estão desenvolvendo tecnologia dentro do parque de inovação tecnológica. De que os colaboradores tenham condição e confiança de trabalhar numa empresa que é transparente, que tem um trabalho de planos de cargos e salários e tudo mais. Então, isso nos permitiu fazer uma estruturação muito consolidada do G, da governança dentro do parque tecnológico. E agora indo no ESG na prática, né? Até uma homenagem ao nome do podcast, o que vocês, como parque, estão realizando de projetos nessa área do ESG especificamente? Vocês atualmente estão buscando uma requalificação no PR 2030, né, como parque, a questão da certificação das cidades, mas vocês têm também outros projetos que fomentam diretamente o ESG nas cadeias produtivas das empresas. Poderia falar um pouquinho sobre como são eles? Claro. Bom, internamente, a gente já comentou aqui, né? A parte do ambiente, né? Hoje, praticamente 30% da energia consumida no parque é uma energia limpa. O tratamento de água, de efluentes internamente. Mas eu acho que vale a gente trazer algumas ações, por exemplo, da própria certificação de São José dos Campos, a primeira cidade certificada. Né? Isso foi uma provocação do próprio Parque de Inovação Tecnológica.
né? Perfeito. Olhando para os 276 indicadores, 128 são de sustentabilidade. Então, o que é que nós temos de sustentabilidade em São José dos Campos? Essa provocação, essa provocação. E mais do que isso, né? Esse insight que a gente deu para o poder público foi importante porque, a partir desse momento, todas as secretarias começam a ser mobilizadas para olhar para esse assunto. Então, isso é um item a nível municipal. A nível das empresas, nós conseguimos um convênio de 4 milhões de reais com a BDI para trabalhar um projeto de circularidade com a principal empresa da nossa cadeia aqui, a Embraer, e mais 10 empresas da cadeia num projeto piloto de rastreabilidade de resíduos, levar cultura, ESG, levar novos modelos de negócio para uso dos resíduos. Ou seja, olhando para esse aspecto empresarial e olhando para o EA também, né, do environment, eu acho que foi um papel que a gente teve. E do social, a gente já falou um pouco de governança, mas do social. O parque é responsável, dentro das suas responsabilidades nesse contrato de gestão que tem com a prefeitura, das galerias do empreendedor, que é levar uma economia social, ou levar um trabalho socioeconômico, de melhoria econômica, para dentro da periferia, dentro dos bairros de São José dos Campos. Então, a gente fez o quê? Levou o conceito de startups, de incubadoras de base tecnológica, que estão desenvolvendo foguete, equipamentos de saúde. A gente levou esse conceito para o pessoal que trabalha com a economia dos bairros. Tá? Isso eu acho que foi muito forte no social. É um programa nosso chamado Galerias do Empreendedor, que a gente atua, né? É um programa. E também o Empreenda On, Perfeito. que foi levar o conceito de arranjos produtivos locais, que é trabalhar os clusters, né? Levar isso para áreas da periferia onde a gente pode atuar com eixos econômicos, por exemplo, alimentação fora do lar, pessoal que trabalha na área de beleza, aí, cabeleireiros, esteticistas, organizar as cadeias e levar o conceito quais são os eixos que você precisa para melhorar a sua competitividade, para você atender melhor e usar a governança para melhorar a economia desse eixo. Isso ao redor do parque ou isso para a cidade de São José dos Campos? Não, na cidade de São José dos Campos. Legal. Tá? Legal. O primeiro projeto foi num bairro próximo, Sim. ali que tem atrás do Parque Tecnológico, e depois isso começou a ser difundido em outras frentes. E hoje, acho que nós estamos levando esse conceito para um grupo de pessoas que trabalham com grupos específicos de alimentação, enfim, nós estamos ensinando esse conceito para pessoas que têm outras associações. Olha, muito interessante. E quando você começa a fomentar essas áreas, essas discussões, você começa a receber o feedback, né, dos empresários, das empresas participantes, dos setores ali envolvidos. E o que você percebe das principais dificuldades que existe para implementar as questões de ESG? Você percebe que, de repente, uma área específica você vê mais retração, você vê mais resistência? Como que você tem visto esse tema, até considerando as próprias empresas que estão, né, no pitch, elas buscam isso, ou é aquela questão, poxa, eu tenho muita coisa para fazer, não me venha com mais um assunto, eu só vou agir quando isso for obrigatório, né? Como que você tem visto esses temas se movimentarem ali dentro de todo esse ambiente que você coloca? Eu acho assim, a parte do E tá muito, todo mundo está olhando aí
mudanças climáticas, tá tudo bom, ok, eu entendi. Sim, que ele é mais tangível Sim, tá. até. Né? Redução de custo, também O coloca G- uma energia é, solar, reduz o custo, aquela coisa. O G, a governança, ok, pô, se eu não tiver organizado aqui, como você Transparência falou, né, e é o tal. primeiro eixo. Né? Agora o S, É isso. cara, o pessoal ainda tem que entender muito do que trata o S. Porque a maioria pensa assim, isso aí não é problema meu. Sim. Né? Então, eu acho que um dos grandes entraves é você fazer com que a equidade, a igualdade, né, seja percebida por todo mundo de que eu só vou viver num mundo melhor se todo mundo tiver as mesmas condições ou as oportunidades de ter as mesmas condições que eu tive, que eu tenho. Isso, por incrível que pareça, eu percebo que é um pouco mais difícil Mais crítico, ainda. né? E a gente percebe também dentro das mídias, dos acontecimentos, né, que ainda é um tabu se pensar um pouco na questão do S. Perfeito. Inclusive foi tema da minha coluna SG na Prática 2 semanas atrás, exatamente isso. É trazer, porque quanto mais a gente, assim, podemos trazer luz para esse tipo de iniciativa, todo mundo ganha, como você falou, todo mundo ganha. A sociedade fica mais forte e eu bato sempre na tecla, é uma coisa que a gente fala bastante, né, Fabi? Eu acho que o S, óbvio que o G, a governança é o pilar, mas é o S que comunica, é o S que fala, é o S que tem a humanidade que faz tudo essa roda girar. É, realmente, ela é o que eu falo, né? O ambiente você pode melhorar ali seus resíduos, você reduz seu custo, a governança é um processo que o empresário já faz, mas é o S que vai fazer, às vezes, um colaborador deixar de ter um burnout, deixar de ter uma crise de ansiedade, deixar até de ter uma depressão. Então, é realmente o S que a gente lida com o humano envolvido ali, né? Exatamente. E até, assim, quando você fala igualdade e equidade, cara, você tem que explicar. O cara É ainda... complexo. Tem vários estudos que demonstram que trazer mais diversidade traz melhores resultados, se aumenta a produtividade, se melhora a tomada de decisão. Mas a gente ainda está, como você disse, olhando as mídias sociais, é um debate ainda muito ideológico. A pessoa não entende que ela colocando mulheres, ela colocando negros, ela colocando a questão racial, até o etarismo, ela melhora a performance da empresa. Isso é negócio também, né? E a gente percebe que ainda tem muito a evoluir nessa parte do social, dentro dessa perspectiva mesmo dos empresários de entender que isso é negócio, isso não é, eu não estou fazendo uma ação social ao olhar para esse board. Mas uma coisa que eu queria que você comentasse é que assim, né, todas as ações do SG, em geral, elas são fáceis, entre aspas, de ser implementadas. Né? Você tem um programa de LGPD na governança, o compliance, contrata uma consultoria, você quer reduzir sua conta de luz, você vai lá, adere ao Mercado Livre, você coloca um programa de resíduos, são todas ações externas que você implementa na empresa. Agora, o social, você mexe na cultura. E a cultura, você não mexe do dia para a noite. Exato. É um processo. Explode a empresa. Então, qual que é a sua opinião sobre essa questão? Por exemplo, a Europa, ela já exige que 40% do board, diretoria, sejam mulheres. O que você acredita ali, qual é a sua visão de que vai acontecer com esses empresários quando eles falarem assim, olha, para você vender para mim, você vai ter que ter X de mulheres no board, X de negros, X de etnia, o etarismo tem que estar... Eles não vão conseguir mudar a empresa da noite para o dia. O que você acha que esse processo todo dessa demanda de mercado pode fazer para acelerar esse processo? E o que você acredita, na sua visão como fomentador, que a gente poderia fazer para evitar que a gente comece a ter várias ações reativas prejudicando o ambiente organizacional da empresa? Né? Porque você tem que ter toda uma preparação para você fazer esse trabalho de diversidade. Né? Como que você vê esse contexto todo chegando nas empresas? E só para já trazer um contexto até do pitch, o setor de internacionalização do pitch está cada vez mais forte, está cada vez mais também Sim. sendo colocado, trazendo missões e levando missões para a Europa, que vai impactar, de certa forma, no que o Fabi está trazendo aí. Bom, eu acho que a área mais sensível do ser humano continua sendo o bolso. Entendeu? Então, a gente já está vendo, por exemplo, a última chamada aí que uma grande empresa fez
para conseguir fornecedores de um novo produto. Um dos itens é me apresente quais são as suas ações ESG. Perfeito. Porque senão você nem vai entrar no... Exato. Você nem vai participar do bid aqui. Uhum. Certo? E isso vai ser uma onda constante. Brasil, Globo pressionando o Brasil e as empresas aqui pressionando as outras, seus fornecedores. Então, acho que essa onda já começou. Então, as pessoas vão se mexer, vão... Se eu não tenho competência, eu vou contratar alguém que tenha para tocar esse assunto dentro da minha empresa. Porque fato. eu não tenho escapatória. Né? Ninguém... ninguém não, mas 80% não paga uma certificação ISO porque gosta. Perfeito. Né? Depois ele vai entender Ah. que aquilo vai trazer mais eficiência, vai trazer uma organização maior para a empresa, mas ninguém acorda e fala assim, pô, vamos botar ISO aí que vai ser legal, né? Vou gastar Sim. uma fortuna aqui para organizar todos os processos da minha empresa, vou ter que contratar um auditor interno, 2 auditores internos, todo ano eu vou ter que trazer um auditor aqui para... Mas o mercado diz, você tem ISO? Não, então você não pode ser fornecedor. Tá certo? Você tem ações ESG? Não, então simplesmente eu não posso contratar. Por quê? Porque o meu contratante faz com que eu só seja contratado se eu tiver o cascateamento das minhas ações ESG para os meus fornecedores. Então, eu acho que isso vai acontecer de uma forma muito rápida, inclusive, né? Porque você está trazendo um aspecto da Europa aí, né? Se eu não me engano, é outubro já que a gente vai começar a ser taxado por materiais, peças metálicas ou até pelo próprio aço que não tenha a sua comprovação de rastreabilidade e Perfeito. a redução de emissão de carbono. Ok, eu estou tendo, Europa. Né? Se você não tem, beleza, eu compro, mas você vai pagar um pedágio aqui para vender para a Europa. Então, isso globalmente, e o nosso mercado hoje é global. Então, globalmente, isso vai começar a ser uma exigência cada vez mais forte e reverberar dentro do nosso mercado nacional, digamos assim. Independente de áreas, tá? Sim. E esse assunto que a gente está falando já entra nessa etapa final aqui da nossa entrevista, nessa perspectiva, essa visão de futuro que você tem então da área. Então você acredita que o ESG ele vai cada vez mais se transformar como se fosse um processo de ISO, assim, ele vai virar uma qualificador para você acessar mercados. Fala, pô, você tem ESG, você vende para mim. Você não tem ESG, você não vende para mim. Você acha que vai caminhar por esse caminho, uma normatização? Olha, eu nem acho. Eu acho que é uma o que já está acontecendo, né? Tá, já está acontecendo. Para mim já é uma certeza. E essa exigência, de novo, né? Assim como a ISO, tende a cair a ficha dos empresários, do setor produtivo, de que isso não é uma exigência só pela exigência. Isso vai acabar trazendo diversos benefícios para a própria empresa. Sim. Tá certo? Ser mais eficiente, gerar menos resíduos. Sim. Né? Porque para eu gerar menos resíduos, eu vou ter que melhorar processos. Então, isso vai fazer com que eu seja mais eficiente, eu gaste menos, né, na produção, no uso de lubrificantes, no uso de matéria-prima. Na verdade, é sustentabilidade empresarial. Pronto. Sustentabilidade empresarial. Eu acho que é uma tendência que já chegou para ficar. E os anti-ESG? Como que você explica esse movimento que está forte ainda nos Estados Unidos? A gente vê caindo isso, mas o que você explica e o que você teria a dizer para os empresários que estão achando que tudo isso ainda é moda, que isso aí só vai levar custo, que isso aí não vale a pena, porque o negócio é o show me the money mesmo? O que você tem a dizer para essas pessoas?
Infelizmente, Fabiano, existe também, assim como existe os bons implementadores, os bons comercializadores desse trabalho ESG, existem os ruins também. Né? Então, eu acho que muita gente foi impactado também porque quando entrou essa onda ESG, teve muito picareta aí que vendeu sonhos e vendeu caro, né? Sonhos do que era o ESG e tal, de forma muito errada. Mas, de novo, o lugar mais sensível é o bolso. Eu acho que o bolso vai pegar na hora que essa onda se tornar mais forte. E aí sim, aqueles que perdurarem são as pessoas que levaram o ESG a sério, estão levando o ESG a sério, né? E conseguem sim ajudar os empresários, ajudar ao mercado entender o que é essa sigla, né? Entender o que é essa cultura, essa missão. Perfeito. A gente tem uma perspectiva dessa mudança, né? dessa percepção do tipo, eu estou agindo por diferencial e eu vou agir por uma obrigação. Né? Essa questão de que aconteceu até no começo do ISO, né? Pô, eu vou ter o ISO, ainda não é obrigatório, mas eu vou nortear poucos que aderiam ao ISO no começo. A partir do momento que o ISO acabou sendo uma obrigação, as pessoas tinham que aderir por uma questão de mercado. Mesma coisa, na sua visão, deve acontecer o que a gente está vendo, né, nessa questão do ESG. E você vê dentro dessa tendência, você vê algumas dessas áreas tendo assim um maior protagonismo nessa adesão inicial. Você acha que, por exemplo, o ESG vai começar a ser implementado nas empresas de uma maneira mais obrigatória? Você acha que pela governança mesmo? Ou pela questão social, por exemplo, como a Europa, que está exigindo a questão da diversidade? Ou, de repente, olhando uma questão energética, que a gente está cada vez mais sendo pressionado como país para isso? Você acha que vai vir algum movimento, assim, uma das áreas do ESG vai se destacar nesse primeiro momento de normatização? O primeiro eu entendo que é a governança. Né? Porque a governança vai dar a diretriz para o executivo. Né? O board, que está olhando para o futuro, vai falar, galera, né? Os conselhos de administração, galera, isso aqui não vai funcionar se a gente não ir pelo ESG. Então, a governança, o LGPD, transparência e por aí afora, vai ser implementado internamente, mas esse board dá o direcionamento. E o apoio, né? As cabeças diferentes, pensantes, vão dar insights para os executivos olharem para o ESG de uma forma mais séria. Sim. E já pegando esse seu gancho aí, é uma coisa que eu sempre notei, né? Porque às vezes você tem uma gerência, por isso que eu acho, sem a governança não vai. Porque é onde vem, acabou de falar, onde vem o apoio, onde você vê o orçamento sendo colocado. Isso é outro detalhe. E uma coisa que a gente sempre discutiu aqui também, que é talvez um dos desafios do ESG, é justamente a materialidade, né? De você mostrar, e onde também eu trago que o brasileiro, nós somos muito reativos a uma situação, o Rio Grande do Sul está aí para mostrar isso, né? Mas nós somos imediatistas também. A gente quer um resultado amanhã. E o ESG é uma mistura, como você acabou de falar, é um processo. É totalmente uma mudança de paradigma. E você olhar para o meio ambiente, olhar para o lado social, que antigamente a gente olhava era o quê? Era o dono da empresa e os shareholders adquirindo cada vez mais poder e dinheiro. E hoje não, você tem que olhar para os stakeholders, que são os nossos colaboradores, que são os parceiros, porque você cria uma rede mais forte, né? E, claro, com a governança que comanda toda essa cadeia. Bom, nós temos a produção aqui que é invisível aos olhos de quem nos vê, mas já está aqui nos cobrando o fim aqui do nosso podcast. Para variar. Aí nós vemos aqui para a nossa provocação final, nós chamamos esse de insight regenerativo, que a gente pergunta para todos os convidados, porque existe um movimento global, foi impulsionado na pandemia, de muitas pessoas falando que a gente não pode mais ficar só na sustentabilidade, né? Afinal, a gente consome 4,5 planetas por ano de recursos. Se a gente falar de sustentabilidade, fala de sustentar o quê?
Então a gente fala também muito de regeneração, de desenvolvimento regenerativo, né? Então nessa sua visão, Marcelo, como que você acredita que esse trabalho todo que você está fazendo no pitch, nas suas ações, está contribuindo para uma construção de uma sociedade que não apenas sustente o seu impacto, mas busque ações que gerem impacto positivo no meio? Como que você acredita que é importante a gente fomentar essa visão? Olha, por incrível que pareça, por ações pequenas como essa que a gente está fazendo, entendo que a responsabilidade do setor público também é muito grande e que o nosso papel, estou falando agora como pitch, né, a gente começou com esse programa de certificação, por exemplo, em São José dos Campos, já passamos por uma recertificação, já estamos caminhando para outra, mas nós tivemos, por exemplo, mais de 200 prefeituras do Brasil inteiro vindo ao parque para saber o que vocês fizeram, né? E o que eu digo para eles é sempre, pessoal, não precisa buscar a certificação. Olhe para as normas, os 128 indicadores da 37120, que é a questão de sustentabilidade. Se você fizer a sua lição de casa, você vai ter lá na sua ponta empresários, você vai ter lá na sua ponta a população percebendo que está vivendo numa cidade melhor. Sem tecnologia. Não estou falando tecnologia, não. Porque a 37120 não aborda essa questão diretamente. Aborda quantos quilômetros de ciclovia você tem na sua cidade por número de habitantes, quantas academias ao ar livre. Não é tecnologia. Tá? Então, o nosso papel, qual é a forma? É comunicar e cada vez mais fortalecer essa comunicação de que essas 3 letrinhas fazem a diferença na vida de quem mora dentro das cidades. Isso vai reverberar. Perfeito, perfeito. Muito bem. Bom, primeira coisa e última, eu gostaria de parabenizar você, ao Jefferson, toda a cadeia ali que eu sei que a gente convive lá bastante, a gente entende, a gente vê, na verdade nós vimos todo um crescimento. Eu estou aqui em São José dos Campos há 6 anos, né? E assim, é notável o crescimento do parque na esfera não só brasileira, mas também mundial, né? Principalmente agora com a internacionalização. E via público agradecer a você, porque não só por estar aqui hoje, mas pela gestão que você tem feito desde a primeira vez que eu fui lá. Atenção, uma coisa que muito chamou minha atenção, Marcelo, e sem demagogia nenhuma aqui, é a maneira acessível que você recebia e recebe as pessoas e a noção que você tem de conexão com as cadeias. É isso que é gestão, né? E eu acho que a vinda do Jefferson também veio colaborar bastante. Então, nossa, bastante. E obrigado por estar aqui, obrigado por estar fazendo um trabalho, colocando e posicionando a nossa cidade cada vez mais. Perfeito. Gostaria de reforçar as palavras do Luiz, dizer realmente a gente sempre vê essa sua postura prepositiva de formar redes, né, de fazer com que a cooperação amplie, né, dentro desse ecossistema que é complexo, e parabenizar a sua atuação, desejar que você alce voos longos cada vez maiores aí para levar a inovação e ESG para todo mundo, e agradecer sua presença, ESG na prática, portal SP Rio+. Obrigado, Marcelo. Bom, eu que agradeço. Botando o chapeuzinho do engenheiro florestal, né? Aqui é uma honra a gente participar de uma ação como essa. Realmente o Jefferson, na sua vinda aí, impulsionou muito as atividades que a gente tem dentro do parque, extrapolando isso para outras regiões, outros estados. Então, também leva essa mensagem de vocês para onde a gente for. Ok? Esse fortalecimento do ESG na prática. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Então agradecemos pela audiência e até o próximo ESG na Prática. Um abraço.